Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 211, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, é o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, Preces por Outrem. E aí ele fala preces pelos nossos inimigos e prece pelos que nos querem mal. Nossa, a gente vai fazer prece por quem não quer mal? Vamos entender isso aí. E a gente vai estudar também ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. A gente não estudou sobre amai os vossos inimigos? Então a gente vai entender, vamos relembrar um pouquinho esse capítulo aí. Tá certo? Esse é o estudo de hoje. Muito bem. Nossa página na internet, você está vendo aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo estudo. Esse que você está acompanhando agora. Além desse estudo, você vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo, vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar e o tira dúvidas. E ainda assim, se você tiver dúvida, você manda um WhatsApp para cá. Olha aqui o WhatsApp, ó, 21 99 247 5631. Então, você manda o WhatsApp 21 99 247 5631 e a sua mensagem vai ser respondida. Tá? 100% das mensagens que são recebidas, elas são sempre respondidas. Você pode mandar, pode perguntar, às vezes demora um pouquinho, muita mensagem que chega, mas todas elas eu faço questão de responder. Se você prefere o e-mail, olha aqui o e-mail, ó, amorperdãoefé@gmail.com. Então, através do e-mail, você pode mandar também que a gente responde. Agora, no e-mail, muitas vezes ele cai naquela caixa de lixeira, aquela caixa de spam, e aí nem sempre eu visualizo. Então, se você mandar um e-mail, passar 10, 15 dias e eu não responder, você manda de novo, ou então manda o WhatsApp, que é mais garantido. Tá certo? Para quem gosta de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, você pode colocar aqui, ó, Sérgio W. Soares. Você procura em qualquer uma dessas redes sociais, em outras também, né? Procura Sérgio W. Soares e pode se inscrever, me adicionar lá. Você vai ser sempre muito bem-vindo. É muito bom ter você aí conosco. Tá joia? Então esses são os caminhos, né? Para que a gente possa se comunicar aí através das redes sociais. E o nosso Evangelho no Lar, ele também tem uma página no Facebook. Qual é a página do Evangelho no Lar no Facebook? Você não sabe? Então olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então você entra lá, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, que você vai encontrar todo esse estudo. Eu lembro, né? Compartilha, curte, vamos levar adiante cada vez mais a ideia do Evangelho no Lar, né? Vamos fazer como a Rosângela Felício, como o Sérgio Monteiro, como a Cris Nunes, né, que estão sempre compartilhando. E ao fazer isso, se tornam instrumentos de ajuda e de auxílio ao próximo, né, levando esses valores aí que foram ensinados aí pelo nosso Mestre Jesus. Tá? A gente também lembra que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Então você pode entrar lá na Rádio Espiritismo, pode baixar o aplicativo aí na loja, né? Na Google Play, Play Store, eu não sei esses nomes, né? Cada hora tem um nome diferente, Apple Store. Tu bota lá, Rádio Espiritismo, tudo junto. E aí você vai poder baixar o aplicativo aí no seu celular, acompanhar 24 horas por dia a programação. O nosso estudo ele sempre começa com 5 minutos de vídeo. Em vídeos futuros, você já corre para 5 minutos, que é a hora que a gente começa, tá? E a gente lembra também que vai ter a fluidificação da água. Então você prepara a copa, jarro, vasilhame para a gente fazer a fluidificação da água, tá certo? Então,
Está na hora aí de dar início ao nosso estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que aqui estão desde cedo preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, este ambiente. E peço aqui que todos os que se fazem presentes nesse momento, encarnados e desencarnados, todos nós possamos compreender, assimilar os conteúdos que serão vistos hoje e principalmente que a gente consiga colocar em prática essas lições e esses valores que nos foram ensinados pelo Mestre Jesus. Que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, nós vamos para a página de preparo. A página de preparo hoje é do livro Vinha de Luz. O autor é o Espírito Emmanuel e quem psicografou foi o Chico Xavier. Então vamos lá, né? Ele pega o capítulo 41, cujo título é Credores Diferentes. E aí, vale lembrar, né? A nossa página de preparo, ela sempre tem a ver com o estudo do Evangelho. A gente não faz leitura aleatória. 99,9% acho que faz leitura aleatória. Pega um livro da coleção Fonte Viva, ou livro de sua preferência, abre ao acaso, e aí são leituras maravilhosas, mas que nem sempre o tema tem a ver com o tema do Evangelho. No nosso caso, não. No nosso caso, tem a ver. Repare, hoje estaremos falando sobre prece pelos inimigos e pelos que nos querem mal, e ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. E a página de preparo, credores diferentes, que já começa com aquela frase de Jesus que está anotada em Mateus 5,44, que Jesus fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha aí. Então, a gente já está trabalhando na página de preparo o tema do Evangelho. Ok? Opa, desculpa. Eu gosto muito de lembrar sobre amar os inimigos, que às vezes a pessoa chega e fala: Sérgio, não tem como amar inimigo, né? Como é que eu vou amar inimigo? Não confunda amar, ter amor ao inimigo, com ter afinidade com o inimigo. São coisas completamente diferentes. Amor é uma coisa, afinidade é outra, totalmente diferente. Tem um inimigo, eu não vou chamar ele para o meu almoço de domingo na minha casa. O cara é um inimigo. Ele vai destruir minha casa, ele vai fazer um estrago danado, né? Agora, eu posso fazer uma prece por ele, desejar que ele possa ser iluminado, que ele possa encontrar o caminho de luz da vida dele, que ele possa sair dos vícios que os transformaram em pessoas negativas, em pessoas do mal. Isso eu posso fazer, não tem problema nenhum. Existem algumas passagens do próprio Evangelho, e por que não dizer também do Livro dos Espíritos, que as pessoas confundem muito. Vou dar aqui um exemplo, né? Não julgueis, né?
que nós não devemos julgar os outros, aquela coisa toda, né? Repare, como assim a gente não julga? A gente deve talvez ter critério para julgar nos nossos julgamentos. A gente sempre está julgando. Você que está me assistindo agora, você está julgando se a minha camisa fica melhor na cor amarela, azul ou branca, né? Você está julgando aqui se o meu cabelo fica melhor preto, longo, grande, ou curto, ou careca, ou como ficaria, né? A gente está julgando. Quando você vai ao supermercado, você vai comprar tomate, cebola, batata, você está julgando, você está escolhendo, esse tomate é melhor do que o outro, né? Nós estamos constantemente julgando. Agora, o que acontece? É a gente ter um critério, julgar com sabedoria. O próprio Jesus fala, né? Sereis julgados pelo mesmo critério com que julgas. E se eu não julgar ninguém, não julgueis para não ser julgados. Ora, nessa hora que fala isso, o que acontece? Então, eu não vou ser julgado? Eu quero ser julgado, sim. Porque julgamento não quer dizer só uma coisa negativa. Eu posso ter um julgamento, você no teu trabalho, o teu chefe vai fazer um julgamento, ele vai escolher quem é que vai ganhar um aumento. Não é um julgamento? E aí, se você entender que você é o cara que produz melhor, é você que vai ter um aumento. As pessoas trabalham o julgamento como algo negativo, né? Então, eu sei que eu saí aqui um pouquinho do tema, mas essa mesma questão vale para amar os vossos inimigos. A coisa não é tão ao pé da letra assim, não. Ok? Lá no julgamento, eu vou julgar com sabedoria. Né? Eu vou julgar com os critérios do amor, mas com sabedoria. Mas que a gente julga? A gente julga. Aqui, amar os inimigos, eu vou ter esse amor com sabedoria também. Você não vai chegar um cara que é um criminoso e botar ele dentro da tua casa. Pelo menos teoricamente você não vai fazer isso. A não ser que você tenha uma estrutura muito tranquila para isso. E você tenha também um critério para isso. Né? Então existem situações aí que são importantes da gente trabalhar, da gente entender. Não confunda amar inimigo com ter afinidade com o inimigo. São coisas completamente diferentes. Tá certo? Jesus já dava o próprio exemplo quando ele falava amar os inimigos, mas Jesus ele não tinha afinidade com os inimigos. Aquela turma lá, fariseus, saduceus, publicanos, que todo mundo queria detonar com Jesus, queria arrebentar com Jesus. Jesus em nenhum momento chegava, ó pessoal, ó, partiu aqui, ó, tem uma ceia aqui, ó, vamos lá. Aí pessoal, bodas de Canaã, vem aqui turma, ó, vamos embora. Não, Jesus em nenhum momento fazia isso. Ele amava os inimigos, mas ele não tinha afinidade com os inimigos. Agora, quando aquele inimigo chegava próximo a ele e se demonstrava, né, arrependido e se demonstrava disposto a um diálogo, aí sim, Jesus chamava ele. Um bom exemplo disso é Paulo de Tarso, que se chamava Saulo, né, e perseguia Jesus, e no momento que está frente a frente, Jesus chega e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E mostra para ele toda a proposta que ele, Jesus, tinha. Agora, imagina se Jesus chega nessa hora e fala: não, tu é inimigo, eu não quero, sai daqui. Ó, aí é diferente, né? Então a gente analisar isso com muito cuidado, com muito critério, tá certo? Então, o estudo aqui, o Emmanuel falando, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ele pegou a frase de Jesus que foi anotada por Mateus no capítulo 5, versículo 44. E aí ele fala: o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados, mais caprichados, né? Mais detalhados aí, tá? É certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário, né? No sofrimento do Calvário.
né? Jesus está ali, aquela turma toda diz: ah, que legal, que bacana, ó, estão me chicoteando, estou carregando cruz, ah, que coisa bacana, inimigo, ó. É claro que Jesus não ia fazer isso. Então ele coloca: ninguém vai aderir de imediato à união com o adversário do dia de hoje. Amar o inimigo não significa ter união com o inimigo. Olha aí o que ele está colocando. No meu caso, eu estava falando a palavra afinidade, né? Ele continua aqui: entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Então, repare, né? O amar o inimigo tem um significado. Ele tem uma razão de ser, da gente conseguir trabalhar aquela. Uma delas que eu posso já afirmar para você é o quê? Aquele inimigo. O padrão vibratório dele é um padrão inferior. Ele só pensa em coisa errada, só pensa em besteira, só pensa em bobagem. Então, no que ele só pensa em besteira e em bobagem, o padrão vibratório dele fica lá embaixo, fica compatível com espíritos inferiores, que vão fortalecendo mais ainda dele fazer um monte de besteira. Quando eu trabalho uma prece, por exemplo, ou um sentimento de amor no sentido que ele possa ser amparado pelos espíritos de luz, não que os espíritos de luz não estejam amparando ele, eles estão ali, mas ele é que não se sintoniza num padrão mais elevado. Então, quando eu faço uma prece, quando eu faço um pedido, quando eu perdoo, quando eu trabalho esses sentimentos e essas vibrações, muitas vezes eu vou enviar uma energia para ele, para, quem sabe, durante um minuto que seja, ele saia daquele padrão inferior e se eleve num momento de paz. Ao se elevar num momento de paz, o padrão vibratório dele sobe e fica compatível com o de espíritos superiores. E quem sabe, nesse minuto que ele subiu o padrão vibratório dele, no popular cai a ficha dele e ele começa então a tomar um caminho diferente e tomar atitudes diferentes. Então, nessa hora que eu trabalho esse perdão e tudo, essa prece, eu ajudo ele a elevar o seu padrão vibratório, para que então ele consiga ter o amparo, a ajuda e o auxílio. Agora, quando eu trabalho o sentimento de raiva, de vingança, de ódio, disso tudo, até que ponto isso daí só piora, né? Eu estou fortalecendo aqueles laços inferiores e, pior ainda, de repente eu estou entrando nesses laços inferiores, porque se eu ficar com raiva, se eu ficar com mágoa, se eu ficar com rancor, se eu ficar com ódio, o que acontece com o meu padrão vibratório? Ele baixa também. E aí a coisa acaba não ficando muito legal, né? Então é importante a gente entender essa linha aí de raciocínio, tá? Continuando, ele fala assim: geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e nos caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos, né, obrigando-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos renovando, que estamos executando, desculpa. Então, o que acontece? Ele fala aqui que até mesmo um inimigo, ele tem a condição de nos auxiliar, de ser um instrumento de ajuda para a gente. Por quê? Aquele inimigo,
ele vai ser duro com você, ele vai ser rude com você. E em alguns momentos a gente precisa ter esse elemento que ele é rude conosco, que ele é duro conosco. Um sujeito fica lá no sofá o dia todo, e aí ele não faz nada na vida, e fala ali com ele, né? Ah, mas ele não consegue trabalhar, ele tem dificuldade para arranjar emprego e tal. E o cara tá 10 anos, 20 anos sentado no sofá vendo televisão. Coitado, né? É que o país está em crise, é que ele é vítima da sociedade, aquelas coisas que toda hora a gente fica vendo alguém falar, né? Não, coitado, quem dera, né? Eu tô torcendo para ele conseguir. E o cara fica ali no sofá durante 10, 20 anos. Vem um inimigo e fala assim, é um vagabundo! Ele é um vagabundo, é um preguiçoso, isso que ele é, um vagabundo, um preguiçoso, aquela coisa. Aí aquilo mexe com os brios dele, deixa ele e muitas vezes faz com que ele vá buscar o tal do trabalho. Ó, às vezes é esse inimigo que faz ele se mexer. Os amigos estão ali, não, tranquilo, não, eu entendo e tal, aquela coisa. Mas às vezes essa base aí do eu entendo faz com que ele fique cada vez mais parado, estacionado. Já nessa hora o inimigo ele não vai perdoar. Ele já vai pegar duro, pegar firme ali com ele, né? Que pode levar. Então até nisso, ele nos mostra aqui que até em alguns aspectos o inimigo pode nos fazer um bem. Pode nos proporcionar um bem. Olha que interessante, né? E ele diz, geralmente somos devedores de altos benefícios. Então, significa muito o quê? Quando a pessoa vai numa casa espírita, por exemplo, e aí falam, né, que tem ali um espírito, que tem um obsessor, que tem um inimigo, né? É muito engraçado isso. Engraçado no sentido que as pessoas vêm conversar comigo, pelo menos, né? Sem se lembrar, olha, tem um inimigo, tem um obsessor e tal, né? Eu sou o coitadinho e tenho um inimigo. Mas vem cá, por acaso tu é santo? Eu não sou, não. Eu posso garantir que eu não sou. Estou longe ainda disso. Estou em busca. Todos nós, né? Jesus falou, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Todos chegarão lá. Todos nós chegaremos lá, sim. Mas no estado atual, ainda estamos muito longe. Muito longe. Então nós não somos santos. Então, peraí, coisa boa também a gente não fez lá atrás, não. Nessa vida a gente já tem um monte de besteira que a gente fez. Um monte de coisas que a gente se arrepende. E pior, tem alguns que nem se arrependem das coisas erradas que já fizeram. Imagine em vidas passadas. Então vem esses espíritos que muitas vezes estão e eu não peço o perdão deles. Às vezes é o inimigo por algo que eu fiz de mal lá atrás. É muito comum em desobsessão aquele espírito inimigo ele falar, tão bonzinho ele nessa vida, mas o que ele fez lá atrás, ó. Então repare, você também recebeu o teu momento de luz, se modificou, se transformou, e aquele inimigo continua trabalhando aquelas mágoas lá de trás. E que a recíproca seja verdadeira. Será que a gente também fica trabalhando as mágoas lá de trás com algum inimigo nosso? Ou com alguém que aprontou conosco? Que a gente possa desejar que ele siga seu caminho, encontre sua luz, encontre a sua paz e siga adiante, né? Os amigos, aí ele continua, os amigos em muitas ocasiões são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com rigor. Aquele exemplo que eu falei do cara que não trabalha, não faz nada, fica no sofá, e aí ele tem dificuldade, né? É o problema da crise, é o problema da dificuldade de arranjar emprego. Aí vem o inimigo e fala, preguiçoso, vagabundo, aí ele fala, acaba com o cara, né? Entendeu? E às vezes isso faz ele se mexer. Então ele coloca, pela rudeza, pela aspereza, pela grosseria do inimigo, o homem
comumente, né, se faz rubro, se faz vermelho, fica irado, fica irritado, né, e indignado uma só vez. Mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, né, tímido, né, vezes sem conta. Então, às vezes a pessoa chega, né, é muito comum, às vezes eu chego para alguém e fico, não, eu entendo e tal, e aquilo faz o cara continuar sendo coitadinho. Isso aí em terapia, né, acho que a maioria do que acompanha aqui, a gente sabe que eu sou psicoterapeuta, né, em terapia o vitimismo é muito grande. Aliás, o brasileiro em geral, ele trabalha muito o vitimismo. Ele é vítima do mundo, vítima da sociedade, vítima do emprego, da falta de emprego, vítima da crise, vítima daquela coisa toda, que faz ele ficar, coitadinho de mim, me dá um colinho, me dá aquela coisa. E ele ficar vítima não vai mudar nada, só vai piorar. Às vezes vem uma outra pessoa que é inimigo e que dá uma palavra dura ali para ele, aí ele se mexe. Então é muito importante isso. A pessoa que ela é vítima, ela é coadjuvante da sua vida, ela não é protagonista. E você aí é protagonista da tua vida, ou pelo menos deveria ser. Você ser o protagonista da tua vida. Tá com crise, tá com dificuldade, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou me desenvolver, eu vou evoluir. É isso que faz as pessoas se fortalecerem, né? E conseguirem vencer. E às vezes as suas fraquezas podem se tornar o seu grande ponto forte dentro do seu trabalho, dentro do seu desenvolvimento. Vale a pena aí a gente analisar isso com muito carinho. Ok? Vocês querem ver eu tenho um exemplo que eu acho muito bacana de um sujeito, um inglês, que falavam que ele era muito sem graça. Ele queria ser comediante, ele era muito sem graça, segundo as produtoras de filmes e de séries e os canais de televisão de lá. Ele era muito sem graça. Então ele ali, e ele tinha também um probleminha de dicção na voz. A voz dele não era uma voz muito legal. E aí ele teve a opção, né, de chegar, vou desistir dessa carreira. E sabe o que ele faz? Ele cria sozinho os seus próprios filmes. Ele não ligou para o que os outros estavam falando. Ele cria os seus próprios filmes. Ele faz um personagem que é praticamente um personagem mudo. Já que tem a dicção lá da voz, né? Pelo menos isso que eu vi numa matéria, numa reportagem. Ele cria um personagem mudo. Sabe qual é o nome desse personagem? Mr. Bean. O Mr. Bean, que é um sucesso até hoje, né? Extraordinário. Até na abertura da Olimpíada de Londres ele participou lá como personagem dele. Ou seja, ele utilizou aquilo que os outros chamavam de ponto fraco nele, que ele poderia ficar vítima, com peninha dele, aquela coisa toda, e ele se fortaleceu. Ele usou exatamente isso. Usou exatamente isso como as duas principais características do personagem dele, que fez sucesso no mundo todo. E você? Por que você não pode fazer também? Ou você, na hora que falam de uma dificuldade, você fica, eu tenho dificuldade sim, quem me dera e tal, aquela coisa toda. Repara, os amigos talvez estejam ali te dando aquele abraço, aquele colinho, mas até que ponto esse abraço, esse colinho, faz mal para você? Que faz você ficar parado. Então, vale muito a pena a gente analisar, né? Tá certo? É claro que a gente vai dar um conforto, um auxílio, um amparo para as pessoas. Não estou dizendo para que a gente não dê, que não faça isso. Mas de ter um cuidado, que se esse amparo também for muito grande, o sujeito fica estacionado e ele não se desenvolve. Tá certo? Ele continua falando aqui, né? Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhece por beneméritos, dignos de honra, né? Credores quantos nos proclamam as faltas. Então, não é que eu vou chegar, eu quero fazer amizade com todo mundo que é inimigo. Não, isso é um ato insano. Isso seria um contrassenso. Eu vou fazer amizade com quem é amigo meu.
com quem tem afinidade comigo, mas eu vou prestar atenção no que aqueles inimigos às vezes falam. Porque às vezes ele pode falar alguma coisa que tenha sentido. Às vezes ele vai falar porque ele não gosta de você mesmo, porque ele não vai com a tua cara. Mas às vezes ele pode fazer uma crítica, né? Porque ele não vai com a tua cara. Tudo bem. Essa crítica entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, às vezes ele pode fazer uma crítica que tenha a ver. Que de repente, eu posso melhorar nisso. E ele de repente vai ter me ajudado na minha reforma íntima, no meu progresso, na minha evolução, no meu desenvolvimento. Deu para entender aí o que eu estou querendo dizer e o que o Emmanuel está querendo dizer aqui também? Eles colocam aqui, aí ele coloca aqui também, né? São médicos corajosos que nos facultam, nos permitem corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, sempre chega um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão, em sua magnífica extensão. Todavia, aqui, né, seria porém, tá? Então, ele coloca da gente compreender essa questão dos inimigos. Volto a dizer, não confunda amar inimigo com ter afinidade com o inimigo. O inimigo está no canto dele e você está no teu. E se você me permite um conselho, é muito bom que fique assim, ele no canto dele e você no teu. Mas você vai trabalhar as preces, as boas vibrações. Até porque se esse inimigo tem briga e tem conflito com você todo dia, toda hora, o que acontece? Quando os dois estão num padrão inferior, quando você faz a prece e sai dessa, você eleva o teu padrão vibratório. Então se ele quiser continuar brigando, mas você elevou o teu padrão vibratório, ele não vai encontrar com quem possa brigar. Muito provavelmente vai procurar uma outra pessoa para brigar, para discutir. Deu para perceber isso? Às vezes, aquele inimigo, ele chama você para um conflito na base da briga, na base do palavrão, da discussão, né, do bate-boca, que são padrões inferiores. E aí você que não está acostumado a isso, aceita essa briga nesses padrões inferiores. Você vai perder sempre. Você vai perder sempre. Talvez você coloque para ele, vamos então fazer, você quer sim um conflito? Vamos fazer num padrão superior. Você quer mostrar que você é melhor do que eu? Então vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um exercício aqui sobre o Livro dos Espíritos. Vamos responder 10 questões sobre o Livro dos Espíritos. Mostra para mim que você me ganha. Estou dando aqui um exemplo. E aí de repente ele vai desistir, e aí você fica na tua paz, ou ele vai estudar o Livro dos Espíritos. Aí na hora que vocês forem fazer aquela, entre aspas, aquela competição, já não vai ter mais perdedores, porque ele vai ter aprendido tanta coisa que ele já não vai mais nem pensar em briga ou em competição. Ou seja, você chamou aquela pessoa para um conflito, um duelo de alto nível, de alto padrão vibratório. E não você aceitando, entre aspas, brigar com ele com as armas que ele domina. Você vai brigar com as armas que ele domina, você vai se complicar. Deu para perceber aí? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Item 3, terceira parte, preces por outrem, preces pelos outros, né? No item 46 e 47, prece pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. E nos itens 48 e 49, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Então, no prefácio, prece pelos inimigos e pelos que nos querem mal, ele busca assim: disse Jesus, no item 46, tá? Disse Jesus: amai os vossos inimigos. Essa máxima, esse conceito é sublime, né? É algo grandioso da caridade cristã. Mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus
ou seja, a intenção de Jesus não era preceituar, estabelecer como regra que devamos ter para com os inimigos o carinho que dispensamos, que concedemos aos amigos. Então volta a falar. Legal que ele está colocando exatamente isso, né? Eu vou ter amor ao inimigo, mas isso não quer dizer que eu vou ter carinho. O mesmo carinho que eu tenho por um inimigo, eu vou ter pelos meus amigos? É claro que não. Isso não existe na nossa realidade. Quando nós nos tornamos espíritos perfeitos, aí é outra história. Mas ainda hoje não tem essa. Ainda não existe isso. O carinho, vem cá, eu quero ir ao cinema com você, eu quero ir comer uma pizza com você, né? Enfim, eu não vou nunca chamar o inimigo para ir comer uma pizza comigo. Ou para ter um carinho. Vem cá, inimigo, dá um beijinho aqui, dá um beijinho, dá um beijinho. Não vou fazer isso. Nem você vai fazer isso. Então ele fala de novo, né? Não confundir amor ao inimigo com afinidade com o inimigo. Ou carinho, esse carinho é que ele coloca, né? Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal. Tá, o cara fez lá a coisa errada e eu vou continuar praticando o bem. É isso que ele coloca. Você não vai se tornar... Se o cara faz um monte de coisa errada e briga com você e você quer fazer a mesma coisa com ele, você se torna uma pessoa errada também. Uma pessoa tão errada quanto ele. Entendeu? Ele coloca, além do merecimento que aos olhos de Deus resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens em que consiste a verdadeira superioridade. Então, esse capítulo foi estudado, né? Isso foi estudado no capítulo 12, nos itens 3 e 4. Aí a gente pode pegar lá depois, você pode pegar lá depois para relembrar. E aí a prece que ele sugere, né? Meu Deus, perdoa a N, fulano de tal. Fala o nome da pessoa. Perdoa fulano de tal o mal que me fez e que me quis fazer. Como desejo que me perdoes e também ele me perdoe as faltas que eu tenha cometido. Às vezes ele é um cara que é um cara ignorante e de repente eu fiz um mal para ele. Eu vou pedir perdão também, sei lá o que eu fiz a ele nessa vida, ou se eu tiver feito mal a ele numa vida passada. Eu vou pedir perdão, não tem problema nenhum em pedir perdão. Se a minha proposta é de paz, eu vou pedir perdão. Então, assim que ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocaste no meu caminho como prova para mim, faça-se a tua vontade. Então ele coloca essa situação, né? Livra-me, ó meu Deus, da ideia de o maldizer, de todo desejo malévolo, né, contra ele. Para eu não ficar pensando no mal, porque isso baixa o meu padrão vibratório, eu é que fico mal. Faze que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, e nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos. Se aquele cara se complicou, se deu mal, não vou ficar aqui comemorando. E se aquele cara ganhou um monte de coisa mesmo fazendo coisa errada, também não, eu vou ficar quieto, vou ficar na minha aqui. Coloca isso, né? A fim de não macular, de não sujar minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Tudo bem. Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, e induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Então eu vou pedir para que eu possa ter uma relação pelo menos amistosa com ele. Não vou com a cara dele, não vai com a minha cara, mas pelo menos ter uma relação amistosa. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entre no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, sejam eles encarnados ou desencarnados. Ou seja, eu estaria virando um elemento do mal também.
se eu quiser me vingar e fazer o mal para aquela pessoa. Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender mão fraterna, a lhe pagar com o bem o mal, e auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil, mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois, nesse caso, eu mereceria me fossem aplicadas as palavras do Cristo: já recebeste tua recompensa. Está lá no capítulo 13, no item número 1 e em diante. Eu também, que eu possa ajudar ele um dia e tal. Aí na hora que aquele cara tá complicado, e aí ele vem pedir ajuda, eu falo: toma, agora tu tá dependendo de mim, né? Agora tu vai ver, né? Eu não te falei. Aí, eu tô humilhando aquele cara, eu não tô ajudando ele verdadeiramente, mas eu tô querendo jogar na cara dele, né? Falando assim no popular. Isso também acaba não sendo uma atitude bacana, certo? E no item, aqui agora, no 48, né? Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. 48, prefácio. Não desejar mal aos seus inimigos é ser apenas meio caridoso. A verdadeira caridade quer que lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhe advenha. Isso está no capítulo 12, número 7 e 8. Então, desejar que coisas boas apareçam para ele, e principalmente coisas boas que o levem a reavaliar os seus conceitos, para que ele se torne um instrumento do bem. Quando ele dá vontade, a pessoa ficar revoltada, ele é o inimigo, faz coisa errada e se deu bem, e ele não caiu a ficha em relação a isso, ele está contraindo um débito. Daqui a pouco, nessa vida ou numa outra vida, ele vai ter que quitar esse débito. Se nós temos a certeza que nós quitamos débito do passado, como é que eu não vou ter a certeza de que ele vai quitar o débito dele também? Seja nessa vida ou numa outra. Então é muito importante a gente analisar isso. Ok? Então ele coloca nessa prece, né? 49. Meu Deus, entendeste em tua justiça encher de júbilo, né? De alegria o coração de fulano. Agradeço-te por ele, sem embargo, sem obstáculo do mal que me fez, independente do que ele aprontou comigo, ou que tem procurado fazer-me. Se desse bem, ele se aproveitasse para me humilhar, eu receberia isso como uma prova da minha caridade. Aí às vezes até ele se deu bem e fica pisando em você. Tudo bem, tá tranquilo, tá perdoado. Bons espíritos que me protegeis, não permita que eu me sinta pesaroso, desgostoso por isso. Isentai-me da inveja e do ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde, justiça será feita a cada um segundo suas obras. É aquilo que eu falei. O cara está usando aí, se deu bem para humilhar, para maltratar e até fazer isso contigo, você sabe que ele está contraindo um débito, que ele vai quitar em algum momento. Nós estamos quitando nossos débitos por alguma coisa que a gente fez lá atrás. É a lei de causa e efeito. Tudo está dentro da lei de causa e efeito. Ok? Hora da prece para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos. Eu vou começar a prece aqui. Quando eu disser pausou, você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada amigo ou inimigo, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que receba do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento, o fortalecimento, para seja qual for a situação pela qual esteja passando, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause, fluidificação da água. Aqui, ó, depois você procura no YouTube, Minutos de Espiritismo 23, tem um estudo completo aí da água fluidificada. Vamos colocar as mãos sobre essa jarra, esse copo, e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações
de forma que o contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando minha água. Eu lembro que você aí nessa hora, você vai pausando aí, né? Você não precisa fazer correndo como eu estou fazendo aqui. Saúde, prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado, reflexões e conhecimento. Obrigado pela limpeza espiritual que foi feita neste ambiente. Obrigado aos anjos guardiães que estão aqui nos amparando e auxiliando sempre. Que possamos ter uma semana de luz, de paz e tranquilidade e que seja possível estarmos aqui reunidos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Feita aí a prece, né? Obrigado aí por você estar nos acompanhando. Fiquem com Deus. Tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!